Ótimo dia a todos vocês, investidores. Sejam muito bem-vindos a um treinamento que eu tenho certeza absoluta que vai explodir o seu patrimônio, de acordo, claro, com o teu empenho, com a tua dedicação, com o teu emocional nas operações. É um treinamento para adultos autorresponsáveis. Aqui não tem criança, todo mundo sabe que a gente lida com o mercado de risco buscando melhores valorizações. E esse mercado de risco não tolera quem sai do risco, beleza? Então sejam muito bem-vindos. Eu já consagro não apenas o treinamento, mas a evolução do teu patrimônio a Cristo Jesus e que você possa receber a herança divina de todas as passagens bíblicas que literalmente coloca você como herdeiro pleno das suas heranças e que você possa conquistar não apenas os seus sonhos, mas principalmente aquilo que Deus quer para a sua vida, que não chega nem perto do que você já viu, não chega nem perto do que você já ouviu e não chega nem perto dos teus maiores e mais incríveis sonhos, porque o que ele tem para você é muito melhor do que você possa pensar ou imaginar. Eu tenho certeza absoluta que você não entrou aqui à toa. E um dos motivos claros que Deus me fez uma revelação, eu estou 48 dias viajando com a minha esposa, comemorando 22 anos de casado, para a glória de Deus, porque sem Deus esse casamento não estaria de pé. E ao longo de mais de 27 países que a gente viajou, e isso você em breve vai estar fazendo com a sua esposa, com o seu marido também, quem já faz já vai desfrutar com muito mais liberdade, ao invés de estar viajando pensando em empresa, pensando em funcionário, uma série de coisas, é que liberdade você vai ter diretamente no ponto em que o teu espírito e a tua mente estiverem superiores ao que você vive em termos de circunstância financeira. Mas até lá, eu preciso te treinar para que você não caia nas mesmas ciladas que eu já caí nessa curva de aprendizado que eu tenho de 18 anos com tempo de tela. É 18 anos como investidor, 18 anos vendo gráfico, ex-corretor da Bolsa de Valores, eu posso lhe dizer com toda a propriedade que eu não conquistei nada do que eu sou, nada do que eu faço e nada do que eu tenho por causa dessas qualificações. Mas sim, eu dou total honra, glória e louvor a Deus, porque é Ele que me deu o MEC, é Ele que me deu os sinais milionários, é Ele que me deu a revelação de como encontrar as operações de alto spread, da qual eu entro nela na mentoria ao vivo. É tudo para Ele, é tudo por Ele. E quando minha esposa falou que eu tinha que ensinar isso para os alunos, por que não? Mas eu tenho certeza absoluta que um dos motivos de você estar aqui é porque o mundo está em ruínas. E vai chegar um ponto, como está lá naquele livro dele, de que quem não souber fazer dinheiro utilizando o próprio celular, entrando no mercado financeiro e ganhando rios de dinheiro com o que você vai aprender na sua curva de aprendizado, aqui com Max, sinais. Eu falo aqui não porque eu queira fazer qualquer tipo de manipulação da sua mente e do seu tempo. Se você quer operar com outras pessoas, fique à vontade. É porque, na verdade, no Brasil, para a honra e glória de Deus, não existe investidor com flyer de 10, 12, 15, 20 mil por cento. Tá? Então, você está no local que Deus te colocou, no tempo certo do mundo, para aprender a literalmente salvar a sua família um tempo mais para frente, porque as coisas que estão para vir são bíblicas, já foram escritas há milênios, mas nós estamos mais que preparados, tá bom? Então se prepara, coloca em prática tudo que eu vou te ensinar aqui, sabendo que esse programa AgSpread não tem nada de dica de investimento, são alertas gráficos para que você, como investidor independente, assim como eu sou um investidor independente, autorresponsável pela decisão de operar no mercado financeiro completamente arriscado, que é o mercado de futuros, completamente responsável pela minha decisão de investidor independente de fazê-lo, assim como você. Então, nós temos que ser muito sábios para que a gente possa operar dentro de um mundo onde, basicamente, o gerenciamento de risco é tudo que a gente precisa.
Então, uma das coisas principais que você precisa ficar muito clara na tua vida é que existem 10 maneiras de investir usando os alertas Águia Spread. Mas que quando você estiver usando essas maneiras, você precisa utilizar elas durante no mínimo 15 dias. Você não pode, tipo, hoje quero operar com a maneira 4. Não, quer saber? Amanhã eu quero operar com a maneira 5. Não pode. Pelo menos eu não recomendo. Na verdade, você pode o que você quiser, você é livre, né? Mas eu vou sempre recomendar com base na minha experiência de investidor. E com base nessa experiência de investidor, o que, que eu recomendo que você faça, né? Que você saiba, antes de mais nada, o que, que é spread. Spread é o potencial de valorização, como está aí no texto, de uma moeda, no momento em que entramos nela, após nossa decisão de análise, com base nos indicadores gráficos dela naquele momento. Ou seja, às vezes a gente entra numa operação e naquele momento, o que, que acontece? Automaticamente gera um spread, ou seja, um potencial de valorização. Então, quando você estiver no Águia Spread, você vai ver que tem lá os alertas BA Águia. São operações de curto spread, que tem um potencial, não quer dizer que vai dar 500% após sua análise e decisão de entrar nelas, tá? Tem um potencial de até 500%. O BA Spread, que são os alertas BA Spread, são operações de médio spread, ou seja, até 2.000% de potencial de valorização. E tem os alertas que eu entro, né? São operações que eu entro, de alto spread, que tem um potencial de mais de 5.000%. Na verdade, as minhas flies chegam a 10, 12, 15. Já cheguei, o máximo que eu cheguei foi 22,800 mil por cento, tá? Mas essas operações aqui são operações de meses. Então, um dia, na mentoria ao vivo, eu cheguei e fiquei assim, pensando. Não apenas pensei, mas pensei alto no meio da mentoria. Já pensou se houvesse alguma forma de eu compartilhar com vocês ou seja, a forma como eu analiso as operações, ou seja, o spread das operações, a minha capacidade de analisar o mercado, mas de uma forma não apenas técnica, usando SMA, pivô super, que é tudo que eu uso, inclusive, mas passando para vocês uma forma genuína de você olhar o mercado por cima, para que vocês possam entender não apenas o rompimento gráfico, mas olhar de cima de tal forma que vocês possam antever o que acontecerá no mercado. Eu falei um dia isso na mentoria ao vivo e é inacreditável. Aliás, é acreditável porque se tornou real e Deus fez acontecer. Ele me fez criar esse programa 100% do zero, utilizando toda a experiência que eu tenho no mercado, utilizando tudo que eu sei de análise gráfica, o tempo de tela que eu tenho. Ou seja, foi realmente assim uma bênção esse programa Águia Spread, né? Que começou com o nome Indicador e agora está com o nome Águia Spread porque eu achei mais bonito. Eu já tinha falado antes que eu ia mudar, né? Então, qual é o principal ativo das operações? É você saber que elas têm três momentos, três potenciais de valorização, que é o potencial de valorização de curto espaço, ou seja, curto spread, que é o potencial de valorização médio spread e que é o potencial de valorização de alto spread. Qualquer uma das maneiras de você investir, que eu vou falar aqui agora, você pode investir qualquer uma delas, mas o que eu recomendo? Que você analise três coisas em cada uma delas. Primeiro, o risco da sua carteira. O risco da sua carteira tem que estar sempre em 5 a 7%. Eu recomendo ainda mais para quem está iniciando, mantenha o seu risco em 3% da sua carteira. Ou seja, você não pode sair do gerenciamento de risco, porque se você operar mais do que o gerenciamento de risco, você vai mexer no risco da sua carteira. Segundo ponto, qual a estratégia usada e qual tempo você vai utilizar?
Ou seja, a estratégia utilizada, escolheu ela, então é no mínimo 15 dias. Terceiro, decidir o valor que você vai utilizar. Ou seja, de acordo com o seu gerenciamento de risco, você vai chegar à decisão: olha, isso aqui é o que eu vou utilizar em cada operação. Meus queridos, minhas queridas, se vocês tiverem somente essas três coisas em cada uma das formas, você, como eu, será bem sucedido em todas as 10 formas, de acordo com o teu timing da tua curva de aprendizado, de acordo com o tamanho da sua banca e de acordo com o teu empenho, dedicação e equilíbrio emocional nas operações. A primeira forma é a diversificação, ou seja, diversificando para a prática do 3x. Essa primeira forma é com foco nos novos alunos. Tem pessoas que entraram aqui e que literalmente entraram no MEC, entraram nos sinais e agora estão com o AgSpread já na mão. Sejam muito bem-vindos. O fato de vocês serem iniciantes não quer dizer que vocês não possam operar de forma robusta, né? Que vocês não possam crescer com o que vocês aprenderam nos sinais milionários, que é a SMA, pivô supertrend, o volume. Ou seja, tudo que vocês aprenderam, vocês vão ter uma experiência que eu sinceramente, eu acredito fielmente que os 18 anos de tela que eu tenho, você vai conseguir fazer isso em 3 anos. E isso é incrível. Porque eu não tenho 18 anos bem-sucedidos no mercado. Eu tenho cerca de 12 anos completamente mal-sucedidos, ou mediano, mas os últimos anos desses 12 anos iniciais foram completamente mal-sucedidos, de muitas perdas financeiras, mas eu fui resiliente. Não é fácil no meio de uma liquidação a gente ser resiliente. Nós, inclusive, aqui, entre aspas, aqui, nós homens, a gente se sente o lixo. Eu me senti um lixo várias vezes da minha vida com as liquidações. Ao todo, eu estava contando por alto, em termos de tempo, junto com as liquidações, porque eu não tenho esse número ao certo, eu fui liquidado muito mais de 200 vezes. E algumas vezes, eu quase coloquei a minha família em ruína, por causa de uma decisão de operar um dinheiro que a minha esposa não sabia. Por isso, eu falo para todo mundo: jamais coloque um capital que você não possa perder e jamais coloque um capital que a sua esposa, que seu marido não saiba. Beleza? Diversificando então para a prática do 3x. Nós sabemos que o foco principal de um aluno novo é realizar 50 3x bem sucedido. Então, o risco da sua carteira, nesse caso aqui, é extremamente baixo. O foco em realizar o máximo de 3x em curto período de tempo. É esse o foco dessa forma de investir. Então, eu sempre recomendo também fazer 3x acima de 300% negativo. E o valor das operações é $2. Então, eu coloquei esses três tópicos na primeira forma aqui, para você analisar esses três tópicos de todas as formas. Então, você vai ver exatamente o que está aqui em cima, que são esses três tópicos azuis aqui, ó. O risco da minha carteira, nesse caso da primeira forma, é extremamente baixo. O foco em realizar o máximo de 3x em curto prazo é a estratégia, ou seja, eu vou ali realizar no mínimo 15 dias, mas esse é meu foco, realizar o maior número possível de 3x. E o meu valor nas operações são $2. Vou pegar um exemplo aqui de $1.000. E até mesmo uma pessoa que às vezes, sei lá, está entrando com menos, não importa. Eu comecei com 50 e poucos reais. E olha onde é que eu cheguei. Tá? Então tudo é possível que crer, desde que nunca desista. Então uma pessoa que tem $1.000, 20% de $1.000 é $200. A gente vai operar com os $200? Não, a gente vai operar com 30% dos $200. Os $1.000 pode estar 100% na carteira de futuros. Mas os $60 é exatamente o que a gente vai operar. Então, 30 operações de $2, por exemplo, é uma estratégia para a gente fazer a primeira forma de ganho, de investir, beleza? Então, você vai pegar os alertas do AgSpread e vai analisar, e depois da sua análise você vai tomar a decisão se quer entrar neles ou não. Mas, Bruno, eu posso pegar os alertas e sair entrando logo sem analisar? Você é livre, desde que saiba
que os alertas não são nenhuma dica de investimento. É isso que você tem que saber como investidor independente e autorresponsável, assim como eu. Beleza? Eu nunca, em 18 anos como investidor, nunca tive ajuda de absolutamente ninguém, sinceramente, a não ser da minha esposa e dos meus pais, num quesito emocional. Eu nunca tive nenhum professor que chegou para mim, olha, faça isso. Eu sempre bati cabeça, tive que investir o pouco que eu tinha para ir para Singapura e aprender realmente o que realmente faz no mercado asiático. E lá é uma loucura que é feito lá. Terceiro, nunca, em hipótese nenhuma, tive suporte de ninguém. Ah, não, me ajuda aqui porque eu não estou conseguindo mexer nesse programa. Nunca tive essa ajuda de ninguém. Ou seja, e outra coisa muito importante, eu nunca, como investidor, me justifiquei ou me vitimizei por qualquer perda financeira minha. Todas foram frutos da minha decisão pessoal. Então eu acredito que eu passei por esse período sendo forte nesse quesito justamente para treinar hoje não apenas alunos que quer fazer mais renda extra, mas sim investidores robustos, pessoas que realmente constroem patrimônios sólidos, porque são gente séria, é gente autorresponsável, é pai de família, é mãe de família, são pessoas que, independente se é solteiro, casado, não importa, que são pessoas que são sérias com relação às suas próprias decisões. Então, estando isso claro, você pode fazer o que você quiser com esse programa, tá bom? Segunda forma, usar o MEC, né? Deixa eu deixar só a segunda forma aqui para a gente não perder o foco. Usar o MEC. A estratégia de gerenciamento de operações é de retirar 50%. Só que lembra que eu te expliquei o spread? BA águia, baixo spread. BA spread, médio spread. E operação na mentoria ao vivo, alto spread. Só que, se eu estou utilizando o MEC como forma de estratégia, então eu tenho que entender que eu vou sair de 50% quando a operação der 50%, melhorando ainda mais o risco da minha banca, me colocando numa posição muito confortável em relação a risco, mas que depois eu vou realizar 10% nessa parte mais em relação às vezes, duas, três vezes que eu vou realizar 10%, entendeu? Duas, três vezes eu vou realizar 10%. Porque as operações elas vão ter um spread ali de 500%, de 700%. Deu para entender? Então, nessa parte, eu vou na verdade, não ficar com aquela expectativa de realizar 10% até 2, 3 mil por cento, como é ensinado no MEC, nas operações de alto spread, tá bom? Então, você pode aplicar o MEC, mas sabendo que você vai ter esses 10% retirado nas operações a cada 300% de lucro por pouco período. Fechou? Terceira forma de ganho não, de investir. Terceira estratégia, né? Buscando um ganho mensal. Essa operação aqui, essa forma de operar, é para pessoas que já têm uma certa banca e quer fazer um ganho mensal. Ou, independente da banca, querem fazer um ganho mensal. Só que é muito importante deixar claro aqui que isso aqui, cada forma de investir que a gente vai avançando, eu estou falando de mais risco. Então, se eu tenho uma pressão para fazer dinheiro, isso mexe no meu emocional. Mas cabe a mim explicar isso, tá? Porque eu apliquei isso como se fosse um investidor que tivesse pressão para fazer dinheiro. E acredite, deu certo. Só que deu certo com o meu emocional e não com o seu. Então não estou dizendo que não vai dar certo com o seu emocional, mas estou dizendo que isso aqui mexe com o emocional. Então, vamos pegar, por exemplo, investimento essa utilidade aqui, essa forma de investir, você tem que sempre entender que você entra mais pro lado de, tipo assim, trader, que é uma coisa que eu não curto muito, né? Deus abençoe os traders, que eles sejam muito felizes, prósperos, bem-sucedidos. Não é que eu não gosto do trader, eu não gosto da estratégia. Dizem que traz sair, traz sair, traz sair, traz sair das operações. Eu não tô fora disso, entendeu? Só que aqui você entra realmente para esse lado, tá? Por quê? Você sai um pouco do que é investimento.
Investimento é a oportunidade de aumentar o meu patrimônio, utilizando a tecnologia ao meu favor, colocando dinheiro para trabalhar no meu lugar. Quanto maior a pressão de fazer dinheiro, menos equilíbrio emocional. Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tem US$ 10.000 na carteira, o risco dela é US$ 600, ou seja, 20% de US$ 10.000, US$ 2.000. 30% dos 20%, US$ 600 ela pode operar. Aí o que ela pode fazer? Com o objetivo, por exemplo, de fazer US$ 5.000 de lucro por mês, o que hoje daria R$ 30.000. 10 operações apenas de 100% com US$ 600. Pô, caramba, 30 dias, fazer apenas 10 operações, por isso que se torna uma coisa extremamente viável. Por isso que se torna uma oportunidade também de fazer uma renda adicional. Mas repito, não olhe para isso como um milagre. Aqui você mexe no teu equilíbrio emocional no negativo e no teu equilíbrio emocional no positivo também, tá ok? Então, 10 operações de apenas 100% com US$ 600 nesse exemplo aqui. Show? Então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma banca de US$ 1.000. Olha isso. A pessoa é assalariada, ela ganha lá, sei lá, R$ 2.000 por mês. Olha o poder dessa, dessa oportunidade. Aí ela ganha lá R$ 2.000 por mês. E aí ela conseguiu, sei lá, US$ 1.000 para ela investir. Saiu completamente da recomendação de 5% do patrimônio líquido. Não tem o patrimônio líquido, não tem nada, mas eu consegui, vamos embora para cima. Eu entendo perfeitamente, né? Aí ela pega US$ 1.000 e ela pode operar o quê? US$ 60. E aí ela pega US$ 60 e ela faz 100% em cada operação. 100% em cada operação. O que aconteceu? Ela fez US$ 60 vezes 10 operações, ela fez US$ 600. Ela fez R$ 3.600 de renda adicional com 10 operações em 30 dias com uma banca de US$ 1.000. Se ela resolver fazer 30 operações dessas, não importa se é uma por dia, ou três num dia, cinco na outra, não tanto faz. Ela fez R$ 10.000, muito mais do que R$ 10.000. Então você está entendendo? Ela saca isso, paga os impostos, e futuramente a gente tem uma novidade aí, possivelmente com relação a essa parte de impostos para os alunos. Mas assim, o principal é que essa terceira forma de ganho é para quem busca um ganho mensal. Agora, isso aqui é um pouco estranho, porque se você parar para pensar, ou que se você quiser me falar, fala, Bruno, todo mundo vai querer essa forma de ganho aí. Porque todo mundo vai querer fazer um ganho mensal. Isso aí está desalinhado com o que você está falando no MEC. Está desalinhado com o que você fala bastante com a gente, com gerenciamento de risco, para operar dentro do risco. Poxa, eu não estou entendendo. Você tem que entender que é uma forma de investir, sim. Mas eu estou deixando muito claro que aumenta o risco, aumenta a pressão emocional. E quando a pressão emocional aumenta, a possibilidade de realização de prejuízo, a possibilidade de você, não, quer saber? Ih, já estou fazendo aqui 20 mil, quer saber? Eu vou relaxar. Aí você dá uma olhadinha, vai na piscina, não controlou o risco, está cheio de operações com alto. Você está entendendo? Então seja prudente, seja sábio. Não olhe para nenhuma dessas formas como, uau, agora explodiu. Sim, você vai explodir, mas investimento é quando cada tijolo foi colocado em cima do outro e agora você tem um prédio gigantesco porque ele não desmoronou. Fechou? Então vamos lá. E você não está aqui para ganhar 10 mil por mês, tá? Desculpa, mas se você está, você precisa pensar grande. Quarta forma de ganho. Eu estou agora quarta de forma de ganho. Quarta forma de investir, né? A estratégia para investir. É que eu botei forma ali. Ampliando a diversificação ou limite do número de operações e valores que se coloca nas operações. Vamos pegar o mesmo exemplo de uma banca de US$ 10.000. Se você está me escutando aqui, está com uma banca pequenininha, acabou de entrar, fica em paz. Daqui a pouquinho você está com essa banca aí. De acordo com o teu equilíbrio emocional, empenho e dedicação, é óbvio, né? Está nas suas mãos aí os resultados.
US$ 10.000. Gerenciamento de risco, já sabemos, US$ 600. Aí eu pego e nivelo isso e fixo isso, não saio disso. Eu escolho um desses níveis e fixo. Vamos lá. Nível um, dentro do gerenciamento de risco, 10 operações de US$ 60. Nível 2, 60 operações de US$ 10. Continuo dentro do gerenciamento de risco. Nível 3, 120 operações de US$ 5. E nível 4, 300 operações de US$ 2. Bruno, o que você acha dessa quarta forma de investir? Para mim, a melhor para os alunos. Você cresce consistente, você está crescendo diversificado, você está com o teu risco completamente equilibrado, você tem operações com lucro todo santo dia, porque você não está só em long e não está só em short, você está em ambos. Você tem realização de operações com lucro todo dia. Você tem oportunidade de fazer 3x, pegar spread maior e lucro maior. E você está mais em paz, que para mim é a minha prioridade. E eu sempre vou ensinar isso para todos vocês. A paz, o equilíbrio emocional está completamente alinhado a uma construção sólida, crescente e constante de patrimônio. Se eu tô querendo fazer rios de dinheiro em uma semana, eu botei o emocional lá embaixo, eu tô com pressa, eu tô com pressão, e eu já sei dentro de mim que eu não estou construindo um patrimônio de uma forma equilibrada, constante e crescente. Então, para mim, para os alunos aqui, essa é a melhor forma. É a melhor forma. E se fosse escolher entre os quatro níveis aí, eu escolhia ou três ou quatro. Principalmente para os alunos novos. Porque você fazer um 3x de US$ 60 é desafiador para um aluno novo. O cara que não fez um 3x ainda. Então, observe a sua curva de aprendizagem, observe o momento que você está e escolha, tá ok? Só que assim, você vai escolher o número de operações e do valor e não vai sair disso. Você não sai disso. Escolheu 300 operações com US$ 2, não sai. Quando você está com 300 operações, não entra em mais nenhuma. Você tem que manter o número de operações na sua carteira que tem a ver com o que você decidiu e sempre com US$ 2. Bruno, mas tem uma operação que eu não consigo entrar só com US$ 2. Só deixa entrar com 5, com 8. Aí o que você faz? Entra com 10 e usa o Reducione de 80%. Aí vai ficar ali US$ 2. Quinta forma de investir usando o Águia Spread. Regra de 100% negativo. Independente do tamanho da sua carteira, usar no mínimo 15 dias. Assim como todas as formas de investir. Estou deixando isso bem claro. Usando o alerta de rompimento do gráfico Águia Spread. Dica: você analisa o gráfico se tem volume e força direcional. O que significa isso? Eu vou entrar nas operações que eu quiser, dentro do meu gerenciamento de risco, e vou escolher se ela ficar negativa 100%, eu saio fora delas. Bruno, isso funciona? Essa aqui foi a primeira forma de investir que eu usei. Porque eu queria testar esses alertas na íntegra. Então, o que eu fiz? Eu fiz loucura total. Eu, Bruno, não recomendo, mas eu fiz loucura total. Eu entrei dentro do risco em todos os alertas e tudo que dava 100% negativo saía. Aí, no final de 15 dias, eu tive um ganho, se eu não me engano, de 380 e poucos por cento. Que não é nada surreal comparado aos ganhos que nós fazemos nas operações de médio e de alto spread. Mas se você parar para pensar, ganhar 380% em 15 dias, fazendo loucura, que é saindo com negativo, realizando, não, assim, é maravilhoso. É um negócio surreal. Não existe, né? Então, essa forma é muito legal, mas também requer. Qual é a parte negativa dela? É que a gente tem que ficar olhando toda hora para a nossa corretora. Não é algo que me inspira. Mas eu fiz. Dá certo, Bruno? Dá. Dá lucro. Até porque, no dia dessa gravação, os alertas, pré-alertas, estão com 92,5% de acerto. E os alertas Águia Spread estão com 95%
de acerto, entendeu? Então, por isso que fazer isso estrategicamente é interessante, porque se eu tiver que realizar 100%, a maior parte das operações já estão bem direcionadas. Só que, aí está a dica. Você analisa no gráfico antes de entrar na operação. Toma a sua decisão com base em duas coisas. Se ela está com volume, isso o Águia Express já te dá, de maneira simples, principalmente nos pré-alerta. Eu tirei aquele negócio laranja, verde, uma confusão total daquilo ali. Agora esse programa é tudo simples, maravilhosamente simples. Se eu mostrar para uma criança de 10 anos, ela vai saber usar. E segundo, se tem força direcional. A força direcional tem a ver com a tendência majoritária do mercado. Por exemplo, eu decidi entrar nesse alerta, depois da minha análise, tomei a decisão de entrar. Pô, como é que está o BTC? O alerta é de long, de compra. Como é que está o BTC? O BTC está caindo 5%. O que eu vou fazer? Para que eu vou entrar agora? Vai dar 100% negativo, é óbvio. Tá entendendo? Não, o alerta é de short, venda. BTC está subindo 5%. Para que eu vou entrar? A tendência majoritária do ativo no dia está contrária ao alerta. Ou seja, por mais que o alerta esteja focando na operação, o que pode muito acontecer, o BTC explodindo para cima e o alerta é short. Por quê? Porque a cripto do alerta já explodiu para cima e agora está realizando. Pode acontecer? Pode. Mas não encaixa nessa quinta forma de ganho, porque eu posso ter tranquilamente, utilizando a alavancagem máxima, 100% negativo e ter que realizar. Beleza? Então, essa quinta forma de ganho a gente utiliza após analisar o volume e a força direcional. Beleza? Aqui é super interessante. Por quê? Isso aqui é o que eu mais uso, tá? Número de operações definidas que eu vou fazer por dia. É o que eu mais uso, mas quando eu estou concentrado, tá? Porque quando eu estou viajando, eu utilizo essa aqui, ó. Por exemplo, essa viagem que eu fiz de 40 e poucos dias com a minha esposa, eu utilizei essa aí e coloquei o nível 4. 300 operações com o valor que eu tenho de acordo com o meu gerenciamento de risco. Beleza? Então, essa sexta forma de ganho é o seguinte: número de operações definidas que eu vou fazer por dia. Exemplo, 10 por dia. A dica é sempre dentro do seu gerenciamento de risco. Então, por que o BA Águia não são operações de curtíssimo spread? A maioria delas dão resultado em até 24 horas. Mesmo não sendo uma dica de investimento, o alerta gráfico, depois que a gente analisa e compara ali o spread após o alerta, é impressionante o nível de acerto. Deu para entender? Então, vamos pegar uma banca de 500 mil dólares. Eu recomendo isso aqui para quem já tem uma banca. Não precisa ter 500 mil dólares. Pode ter uma banca de 5 mil dólares, 10 mil dólares. Mas eu quero testar isso aqui. Beleza. 20%, 100 mil dólares. 30% dos 20%, 30 mil dólares. 10 operações de 30 mil dólares por dia, focando em 100% de lucro. Ou seja, 300 mil dólares por dia. Que aí vai dar na faixa de uns 9 milhões por mês, tá? Isso aqui, que às vezes você olha esses cálculos aqui, depende claramente disso aí. Empenho, equilíbrio emocional, gestão da própria carteira e risco dela. E autorresponsabilidade sobre suas decisões de investimento. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de vocês já estão com banca de 500 mil dólares, 700 mil dólares, 2 milhões, 3 milhões, já tem banca grande. Então, às vezes, você já faz de vez em quando isso, e agora que está vendo que Bruno Aguiar está falando que isso é uma forma de estratégia, e vai querer utilizar isso, animadinho, achando que é o que vai cair do céu agora, não se esqueça que você vai ver algumas operações de 30 mil dólares ficando negativas até dar lucro. A pergunta é: você está pronto para sustentar emocionalmente esse novo avanço, essa nova estratégia sua? Tem que estar pronto. Se não, por exemplo, nesse mesmo exemplo de 500 mil dólares, uma pessoa que nunca fez isso, o que eu recomendo?
faz com US$ 1.000. Ou seja, você pode fazer com 30, mas você fez com 1.000. 10 operações de 1.000. Pronto. Olha só que delícia. Aí, pô, Bruno, fiquei em paz. Eu vi, inclusive, 500% negativo aqui de US$ 1.000, fiquei em paz. Depois veio o alerta do 3x, fiz 3x, peguei 2.000%. Nossa, tá tranquilão, tô em paz. Aí vai avançando, vai para US$ 3.000. Também fiquei em paz, Bruno. US$ 5.000. Você tem que se conhecer. Caramba, fiz a minha primeira operação de US$ 10.000. Peguei 250%. Caraca, maravilhoso. Não fica super animado. Não é uma operação que muda a sua vida. É a consistência da paz que você tem fazendo as operações. Aí você cresce, progride e só prospera a sua carteira, porque você está em paz. Não faça absolutamente nada contrário à sua paz. Beleza? Gente, sinceramente, um treinamento desse aqui, você só não muda de vida realmente se você tiver, sei lá, sem empenho. Realmente sem dedicação, entendeu? Vamos deixar aqui, ó. Sétima forma de ganho de investimento. Sétima forma de realizar seus investimentos, as suas análises. Utiliza apenas um horário específico para fazer as operações. Isso aqui, por exemplo, um médico vai ficar plantão 24 horas. O que ele faz? Ele entra só no horário asiático. Ele vai ficar de plantão de 8 até as 8 da manhã. Entra no horário asiático, tá lindo, maravilhoso. Nossa, tá lá, entrou nas operações dentro do próprio. Um exemplo, US$ 1.000.000. 20% US$ 200.000, 30% US$ 60.000. Ele entrou ali em 5 operações de US$ 12.000, tá buscando 500% enquanto tá no plantão. Acabou. Já deixa ativado lá se ele quiser, né? Porque ele pode fazer 3x. Mas se ele quiser, ele deixa ativado lá. Não, se der 100% negativo, sai fora, pronto. Aí saiu do plantão, ele viu que duas saíram fora com 100% e três deram lucro. Acabou. Entendeu? Isso, eu não gosto. Deixa eu botar um salvaguarda aqui importante, tá? Eu não realizo prejuízo em operações, tá? Eu não realizo prejuízo em operações. Mas você precisa identificar se você tem equilíbrio emocional para ficar com elas negativas e depois fazer o 3x. Beleza? Porque eu cheguei onde cheguei por causa do 3x. Teve um aluno lá na imersão que ele teve uma revelação de Deus, no meio da noite dele, que ele dormiu de um dia para o outro, e no meio da imersão ele contou essa revelação de Deus para todos os alunos lá, que tem mais de 400 alunos, 450 alunos na última imersão, e ele falou claramente que o 3x era a revelação de Deus usando a minha vida para tirar pessoas do vermelho, e ele usou a expressão vermelho, mas é vermelho de muitas coisas, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, quebra financeira, divórcio, uma série de coisas, porque eu não me limito a ficar falando só de investimento, porque eu não cheguei onde cheguei só falando de investimento, tá entendendo? E ele falando que o 3x é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu cheguei onde cheguei, por quê? Porque o equilíbrio emocional em sustentar no negativo, fazer um 3x e pegar o spread da volta é absurdamente libertador. Tá entendendo? Senão você vira um trader. Então eu dou essas soluções aí de sair de 100% com apenas uma forma de investir. Mas não fica usando isso para todas as operações que você não está fazendo o método Bruno Aguiar, que para honra e glória de Deus é dele, não é meu. Eu não inventei nada. Fechou? Então vamos à oitava forma de investir. É operar a igual eu invisto nas operações de alto spread. Ou seja, eu até entrei no alerta BA Águia, até entrei no alerta BA Spread, fiz as operações de acordo com as outras formas de investir, mas nessa forma de investir, pega a visão. É aqui que está uma das formas mais interessantes com a revolução da revolução. Porque esse programa já é a revolução. Só que você ter alerta de 3x dentro do programa, claro que esse alerta de 3x é para quem tem o pacote do 3x, né? Quando você recebe o 3x, concorda comigo que essa operação ela tem mais spread do que a operação anterior? Vou te dar um exemplo. Alerta de compra
a $10 da criptomoeda X. Compra $10, criptomoeda X. Aí em 7 dias ela não deu lucro. Ou seja, ela caiu. Seu alerta de compra, ela não deu lucro. Em 7 dias ela não deu lucro. O que acontece? Depois, o programa, de acordo com a inteligência artificial, F18, vai fazer o quê? Vai identificar novos rompimentos para nós fazermos o 3x. Ou seja, antes a gente ficava analisando 8 a 15 candles, gráfico de 5 minutos, volume, para depois entrar, concorda? E que parabéns para todos que passaram por esse aprendizado, porque você, meu irmão, agora com o 3x na tua mão, você pode pegar os alertas 3x e analisar. Mas, como o alerta 3x é um alerta depois da queda desse alerta de compra, e o alerta de compra inicial era $10, às vezes o alerta 3x veio com $5. E aí agora, por exemplo, após a análise, eu vejo que tem um spread, que realmente tem um rompimento e decido entrar, meu Deus do céu. Eu peguei um spread de 5 para 10 e ainda vou pegar o spread de 10 para cima, que era o alerta anterior. Ou seja, essa oitava forma de ganho, a gente pode operar exatamente igual às operações que eu entro na mentoria ao vivo. Só que na mentoria ao vivo eu não entro só em operações, eu analiso todo o mercado e analiso cripto por cripto. Por isso que a pessoa que está na mentoria ao vivo, ela aprende tudo. Porque operações por operações, qualquer operação que você entra no mercado é operação. Só que aqui eu posso utilizar a estratégia de aguardar essa operação, fazer mais de 2, 3, 4, 5 mil por cento. Então, é uma estratégia? Sim, é uma estratégia. E é a oitava forma de investir com AG Spread, tá? Só que aqui você faz o MEC, né? 50%, 10% normal de realização das operações. A nona forma de investir utilizando o AG Spread. Aqui, aí eu recomendo para quem tem mais banca, tá? Bruno, eu tenho mais banca, já passei pela fase do 3x, do 53x, estou experiente, tenho meses e meses, já passei de 6 meses como investidor, estou em paz, estou tranquilo, não estou com pressa, não estou com pressão para fazer dinheiro, mas e quero operar pouco. Eu sei que o AgSpread tem mais de 2, 3 mil alertas por mês, mas eu quero entrar em poucas operações e fazer muito dinheiro. O que eu faço? Aí eu te respondo. Com base nas suas análises e nas suas decisões, você pode pegar 3 grandes alertas por dia. O que torna um alerta grande? A sua análise. Que você vai ver lá que no momento que foi dado o alerta, não só foi dado o alerta num ponto top, como também a tendência, olha lá, letra A, o BTC não pode estar andando de lado. Porque às vezes, por exemplo, tu pode ter um alerta numa cripto que ela está meia boca. Às vezes você tem um alerta numa cripto, quando você vai analisar, ela já subiu 4%. Ela está com pressão total, ela está com volume. O BTC está andando de lado, mas ela está a pressão. Aí sim. Aí sim. Letra B, o BTC precisa estar com valorização, que é o ideal. Veio o alerta de compra, o BTC está com valorização? E o ideal que esteja com mais de 1,5 de valorização. Que aí o mercado, cara, quando o BTC sobe ou desce 1%, meu Deus do céu. Aí não tem jeito. Aí realmente, todas as criptos, agora nesse exato momento, né? O BTC, se eu não me engano, está caindo aqui cerca de 1,5% e todo o mercado está vermelho. Por quê? Porque a tendência é majoritária. Então, eu vou pegar o exemplo aí do texto. $100 mil com 6 mil, que é o gerenciamento de risco, né? 3 operações de 6 mil com 500%, $30 mil. Vezes 3 por dia, $90 mil por dia. Em 30 dias, $2.700.000. Vezes 12 meses, mais de $30 milhões. Ou seja, é uma pessoa que tem uma banca considerável, já tem experiência, já ultrapassou a marca de 53x, não está operando
longe da esposa, não está operando longe da, escondendo nada da esposa, do marido, que tá, não está operando dinheiro que não pode operar, não está fazendo nada fora do gerenciamento de risco, está com o emocional equilibrado, está em paz, está tranquilo, ou seja, é um investidor para a nona forma? Com certeza absoluta. É o investidor que quer fazer mais churrascos do que operações. Ele vai utilizar o programa AgSpread só para ficar, quer saber? Deixa eu analisar aqui. Deu para entender? Ele vai analisar e vai tomar as decisões de entrar em três principais operações por dia. A décima forma, essa é somente para quem tem tranquilidade. Não é para todos, é só para 1% das pessoas que estão escutando aqui agora, com certeza. É somente para quem tem a tranquilidade de adicionar 10 vezes o tamanho da sua carteira na futuros, caso dê errado, sem comprometer os seus 5% do patrimônio líquido. E com a esposa e o marido sabendo, e que tem mais de 2 anos operando nesse mercado. De 1 a 5% de vocês que estão me escutando, é para vocês isso aqui. Só que tem um detalhe: esses 2 anos sem ser liquidado. Ou seja, é uma pessoa que ela não é levada pela emoção. Ai, o mercado está subindo, quer saber? Eu estou aqui com 10 mil dólares na banca, eu vou entrar com 5 mil dólares agora. Aí o mercado estava subindo, mas houve uma realização, um pullbackzinho, levou toda a carteira. Pessoas que passaram dessa fase amadora, que não tem nada de errado, tá? É uma fase de aprendizado. Quantos anos eu fiquei nessa fase amadora? Mas eu não sabia. Eu não tinha um professor dizendo, não faça. Eu não tinha um mentor experiente com um resultado comprovado falando assim, não faça. Você tem. Eu não tinha treinamentozinho Mac me mostrando tudo. Eu não tinha treinamentozinho ensinar milionário me mostrando exatamente 50 mil gráficos para seguir, não. É 4 gráficos únicos para seguir. Eu não tinha uma solução divina, que é um programa chamado AgSpread para me dar, economizar 90% do meu tempo analisando a operação. Já vemos alertas. Aí eu vou, analiso, só tomo minha decisão de investidor, tudo depende. Eu não tinha isso. Ou seja, sem ser liquidado. Operar 2 vezes o gerenciamento de risco. Essa é a estratégia. Geralmente, usado por quem tem bancas acima de 1 milhão de dólares. Anote isso, tá? O risco certo é 60 mil dólares. 120 mil dólares seria o quê? 10 operações por dia. Uma de cada vez com 300%. Pegou? O risco certo é 60 mil dólares nesse valor. Nesse exemplo. Só que aí a gente opera com 2 vezes o risco, 10 operações por dia. E a gente busca, por isso que tem que estar também alinhado com o BTC, tudo direitinho, 300%. Então são operações que dão 300% no dia. Para quem tem tempo full time, isso aqui é muito importante, porque você vai ter que ter tempo full time para analisar enquanto estiver nas operações. Enquanto estiver nas operações, você precisa estar com foco total em analisar o que está acontecendo enquanto você está na operação. Ou seja, você não precisa estar 100% do tempo na frente da tela nessa estratégia, mas enquanto você está na operação, você precisa analisar, para ficar de olho ali. Então você entrou com 120 mil dólares numa operação, uma de cada vez. Então, como eu falei no início, a gente começa com uma forma de operar e vai evoluindo até a 10ª, e cada uma que passa é mais risco. E todas estão levando risco, não da banca. A única que realmente sai do risco da banca é a 10ª, que é uma sugestão para quem já tem experiência, 2 anos sem ser liquidado, ou seja, já tem banca, por isso, né? Porque é praticamente impossível uma pessoa que tem 2 anos sem ser liquidado e não tem uma banca dessa, tá? Ou então, às vezes, a pessoa é tão conservadora que ela não aumenta o número por posição. Aí não tem jeito. Então, antes de entrar nas operações, a gente analisa alguns detalhes.
Tendência clara diária no BTC. Se a operação é long, então o BTC está subindo. Outra, rompeu a SMA amarela. De volta. O que significa isso? Às vezes a operação está caindo, caindo, caindo. Ela rompeu a branca, rompeu a amarela. Aí, de acordo com outros fatores que estão configurados na inteligência artificial, gerou um alerta. Aí, quando você for ver, ele rompeu a amarela. Opa, é interessante. Está mais de 1,5% de valorização e desvalorização. Isso aqui ele está falando também do BTC. E rompeu a pivô supertrend. Só que em muitos casos, quando a gente pega ali a alta da valorização rompendo a SMA, no caso a amarela, o que acontece? A gente vai pegar a valorização da SMA amarela até a pivô supertrend também, que já é um spread grande. Então, 120 mil dólares mais 300% vai dar 300 mil dólares. Vezes 3 operações, desculpa, essa conta está errada. 3 mil. Não, isso aí é no ano, tá? Isso aí só se fizesse uma operação. Então é cerca de 1 milhão de dólares por dia. Isso no caso de uma pessoa que está nesse nível. Não tente entrar nesse nível se você não está nesse nível. Eu só estou te antecipando, porque você vai, em nome de Jesus, de acordo com o teu empenho, com a tua dedicação, com o teu equilíbrio emocional, com a tua autorresponsabilidade nas tuas escolhas, nas tuas decisões, você vai chegar nos níveis muito mais altos que esse. Fique em paz. Só que agora não é aqui motivação. Você tem que fincar os pés no gerenciamento de risco e na paz emocional. Então, essas são as 10 formas que eu particularmente utilizei dentro do AgSpread, utilizando todos os alertas, não importa, Bruno, mas qual é o melhor alerta, o pré-alerta ou o AgSpread? Todos são ótimos. Ah, mas qual que é melhor? O BA Águia ou o BA Spread do pré-alerta? Todos são ótimos, porque a estatística é geral. Deu para entender? Então, da minha parte é só. Eu desejo que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. E, de verdade, faz uma oração agora para Deus. Entrega o teu coração, entrega tua mente, entrega tuas decisões, consagra o início de uma nova era na tua vida, na vida da tua família. Não fica falando para ninguém que tu vai ganhar rios de dinheiro. Não fala nada. Fica na sua, foca, mas nunca deixe de mandar um testemunho da tua banca, do quanto você construiu, porque o testemunho não é para expor você, o testemunho é para você salvar vidas. Quantas e quantas pessoas jamais se identificariam com o que eu ganho, mas se identificou com um aluno que fez 10 mil dólares em 30 dias, que fez 10 mil dólares em 6 meses? Não importa. Nós não estamos numa corrida de quem vai fazer o dinheiro mais rápido. Não é uma competição, não existe competição. Não existe prêmio para quem chega mais rápido. A gente dá uma placa de reconhecimento pelo valor que você construiu na sua banca, na imersão, mas é só para você colocar na tua parede e falar assim, cara, se eu posso conquistar 300 mil, 500 mil, 700 mil, 1 milhão, 3 milhões, como a gente teve na última imersão, um rapaz fez 3 milhões de reais, é só para ele colocar na parede e falar o seguinte, cara, eu posso muito mais. Se eu posso 3, eu posso 10 vezes, eu posso 100 vezes mais, porque nesse mercado não tem limite. Não importa onde você esteja, você pode ter o AgSpread e fazer suas análises, entrar nas operações com base na sua decisão e revolucionar a sua vida no nome de Jesus. Eu declaro que você consiga todos os seus sonhos, mas muito mais. Os sonhos que Ele tem para você e para a tua família. Fique com Deus, um abraço no coração e a gente se vê na próxima imersão. Tchau, tchau, galera.